Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Dentro de mais alguns instantes estaremos então iniciando a transmissão da Santa Missa, direto da Igreja Matriz de Nossa Senhora da Conceição, em Conceição de Macabu. Convidamos a todos que nos acompanham nessa manhã a estarem em casa rezando junto conosco. E para isso é preciso silenciar o coração, se colocar na presença de Deus. E vamos então invocar a intercessão de Nossa Senhora. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Ave Maria, Cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Nossa Senhora da Conceição, São Pedro e São Paulo. Enquanto esperamos o início da Santa Missa, vamos ajudar para que mais pessoas possam estar rezando junto conosco. Vamos compartilhar essa live ou iniciar uma sala de vídeo. E vamos aguardar em silêncio o início da missa. Bom dia, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs. Sejam bem-vindos a mais um encontro com Deus nesse domingo, dia 28 de junho de 2020, onde iremos celebrar a festa de São Pedro e São Paulo. As intenções de nossa Santa Missa de hoje serão as seguintes: graças alcançadas a pedido de Solange, pela recuperação da saúde do senhor Nelson Garcia, Marisa da Silva Tavares, Marcos André Palhão, pelos falecidos Zélia Xavier de Oliveira, 7º dia, e Roberto José Bersó Bessa, 7 meses. Celebramos hoje a solenidade dos apóstolos Pedro e Paulo, santos que plantaram a igreja, regando-a com o próprio sangue, e combateram o bom combate de Cristo, congregando a família de Deus. Bendigamos ao Senhor pela fé viva de Pedro e pelo ardor missionário de Paulo. Celebremos em comunhão com o Papa Francisco.
Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Bom dia para todos. Bom dia para você que em casa também nos acompanha na transmissão ao vivo desta Santa Missa. Nós hoje estamos dando uma pausa no tempo comum para celebrarmos a solenidade de São Pedro e São Paulo. Vocês poderiam até me questionar, mas padre, o dia de São Pedro não é 29 de junho, não é amanhã? Sim, mas como esse dia no Brasil não é feriado, a igreja ou adia ou antecipa para o domingo, para que mais fiéis possam estar então participando da missa. No caso desse ano, está rezando de longe, por causa da pandemia. Mas celebrar os apóstolos Pedro e Paulo é celebrar e rezar pela figura do Santo Padre, o Papa Francisco, porque afinal Pedro foi o primeiro Papa e hoje Francisco é Pedro para nós. Então nesta Santa Missa nós vamos rezar de maneira especial pelo Santo Padre o Papa, porque quando a igreja reza pelo Papa, a igreja reza por si mesma, para que ela seja sempre confirmada na fé de Pedro e possa dar esse testemunho. Vamos então também, meus irmãos, colocar as nossas intenções sobre o altar, e eu quero rezar de maneira especial a intenção do 7º dia de Zélia Xavier. Claro, os familiares não puderam estar presentes, vieram poucas pessoas da família aqui representando. Vamos pedir a Deus que console a cada um nesse instante. E vamos então, meus irmãos, nessa alegria de estarmos aqui hoje, vamos fazer o nosso ato penitencial. Fechemos os nossos olhos, guardemos o silêncio, e no silêncio vamos suplicar a Deus perdão. Confessemos os nossos pecados. Confessa a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes, por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Senhor, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Com alegria cantemos o nosso hino.
Oremos. Ó Deus, que hoje nos concedeis a alegria de festejar São Pedro e São Paulo, concedei à vossa Igreja seguir em tudo os ensinamentos destes apóstolos que nos deram as primícias da fé. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, o rei Herodes prendeu alguns membros da igreja para torturá-los. Mandou matar à espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradava aos judeus, mandou também prender a Pedro. Eram os dias dos pães ázimos. Depois de prender Pedro, Herodes colocou-o na prisão, guardado por 4 grupos de soldados, com 4 soldados cada um. Herodes tinha a intenção de apresentá-lo ao povo, depois da festa da Páscoa. Enquanto Pedro era mantido na prisão, a igreja rezava continuamente a Deus por ele. Herodes estava para apresentá-lo. Naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados, preso com 2 correntes. E os guardas vigiavam a porta da prisão. Eis que apareceu o anjo do Senhor, e uma luz iluminou a cela. O anjo tocou o ombro de Pedro, acordou-o e disse: levanta-te depressa. As correntes caíram das mãos, e o anjo continuou: coloca o cinto e calça as tuas sandálias. Pedro obedeceu o anjo e lhe disse: põe tua capa e vem comigo. Pedro acompanhou e não sabia que era realidade o que estava acontecendo por meio do anjo, pois pensava que aquilo era uma visão. Depois de passarem pela primeira e segunda guarda, chegaram no portão de ferro que dava para a cidade. O portão abriu-se sozinho. Eles saíram, caminharam por uma rua e logo depois o anjo o deixou. Então Pedro caiu em si e disse: agora sei de fato que o Senhor enviou o seu anjo para me libertar do poder de Herodes e de tudo que o povo judeu esperava. Palavra do Senhor. Graças a Deus.
Exaltemos todos juntos o seu nome. Todas as vezes que o busquei, ele me ouviu, e de todos os temores me livrou. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. Contemplai a sua face e alegrai-vos, e vosso rosto não se cubra de vergonha. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido, e o Senhor o libertou de toda angústia. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. O anjo do Senhor vem acampar ao redor dos que o temem e os salva. Provai e vede quão suave é o Senhor. Feliz o homem que tem nele o seu refúgio. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. Leitura da segunda carta de São Paulo a Timóteo. Caríssimo, quanto a mim, eu já estou para ser derramado em sacrifício. Aproxima-se o momento da minha partida. Combati o bom combate, completei a corrida, guardei a fé. Agora está reservada para mim a coroa da justiça, que o Senhor justo juiz me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que esperam com amor a sua manifestação gloriosa. Mas o Senhor esteve ao meu lado e me deu forças. Ele fez com que a mensagem fosse anunciada por mim integralmente e ouvida por todas as nações. E eu fui libertado da boca do leão. O Senhor me libertará de todo o mal e me salvará para o seu reino celeste. A Ele a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Palavra do Senhor. Graças a Deus.
Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridas irmãs de Nossa Senhora do Horto, amados irmãos e irmãs aqui presentes, caríssimos irmãos e irmãs que em casa nos acompanham na transmissão desta Santa Missa. O trecho do Evangelho que nós acabamos de ler e meditar, ele se encontra justamente na metade do Evangelho de São Mateus. Ou seja, numa situação aonde Jesus já tinha iniciado a sua vida pública, já tinha pregado bastante, realizado diversos milagres, mas chegou o momento em que ele se vira para os discípulos, porque ele quer saber qual foi a conclusão que eles e o mundo chegaram depois de terem visto tudo aquilo, depois de terem visto Jesus pregando, depois de terem visto fazendo milagres. Qual foi a conclusão? Então Jesus pergunta aos discípulos: quem os homens dizem ser o Filho do Homem? O que o mundo concluiu ao ver os meus sinais? E eles responderam aquilo que eles tinham ouvido, né? Alguns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, outros dizem que é Jeremias, qualquer um dos profetas. Ou seja, olha a conclusão que o mundo chegou: que Jesus era um grande homem, mas somente isso, e mais nada. E hoje, meus irmãos, é a conclusão que o mundo também chega diante da pessoa de Jesus. Muitos também vão dizer que Jesus foi um filósofo, que Jesus foi um líder de movimento, que eu escutei até li um texto dizendo assim que Jesus tinha sido um grande empresário. Outros vão dizer até que Jesus foi um político. A conclusão que o mundo chega ao ver Jesus é que foi um homem, um grande homem e mais nada, somente um homem. Mas ele se volta, depois de Jesus se volta
para os discípulos, depois de saber o que o mundo havia concluído a respeito dele, e pergunta: e vocês? Vocês que deixaram tudo, vocês que estão me seguindo, qual foi a conclusão que vocês chegaram? Aí nós vemos o apóstolo Pedro, em nome dos outros, não que os outros pensassem de uma maneira diferente, mas dizendo: nós acreditamos que o Senhor é o Cristo, o Messias, o Filho do Deus vivo. Pronto, essa é a fé da igreja. Essa é a fé que São Pedro professou, essa fé que o Papa Francisco hoje professa, que a igreja professa ao longo da história, meus irmãos. Porque a gente faça o que fizer dentro da igreja, podemos fazer procissão, podemos dar catequese, podemos estar transmitindo várias lives, fazendo caridade. A igreja sempre está acreditando que Jesus é o Cristo, é o Filho do Deus vivo. Só que essa conclusão, meus irmãos, chega-se somente pela fé, não é através de raciocínios humanos, mas é a fé que, em primeiro lugar, é um dom que Deus concede. Por isso que Jesus falou: feliz és tu, Simão Pedro, porque não foi a carne que te revelou isso, foi meu Pai. Olha como a fé é um dom divino. E é sobre esta fé que Jesus então iria construir a sua igreja. Não é sobre o apóstolo Pedro, meus irmãos, mas é sobre a fé de Pedro, porque um dia Pedro veio a morrer e a igreja continua viva. A fé da igreja, meus irmãos, ela não é edificada sobre o ser humano. A fé da igreja, ela é edificada justamente nesse princípio de apontar para o Cristo e ver nele mais do que um homem, mais do que um grande homem da história, mas ver o Filho de Deus que foi enviado a este mundo. E é por esta fé, meus irmãos, que a igreja vive, e por esta fé que a igreja também é perseguida. Tanto que hoje nós celebramos nesta mesma festa o apóstolo São Pedro e o apóstolo São Paulo, tanto que nós estamos revestidos da cor vermelha, é o símbolo do sangue, do martírio. São Paulo foi um dos maiores missionários da igreja, meus irmãos. Ele fundou a igreja em 2 continentes, e a vida dele foi fácil por conta disso? Quantas vezes foi preso e açoitado, até o ponto de chegar no final da vida, de ter sido martirizado. Tanto que na segunda leitura de hoje, o que nós ouvimos? O resumo da vida de Paulo, ele mesmo resumindo a própria vida, ele que já estava para ser martirizado, dizendo: combati o bom combate, completei a corrida e, como é que completa? Guardei a fé. Que fé é essa que São Paulo guardou? A fé de Pedro. Anunciou e deu testemunho, e por conta disso foi martirizado. E por conta disso, o apóstolo Pedro, meus irmãos, também. Eu fico nas minhas reflexões meditando o seguinte: o que Jesus viu em Pedro para escolher ele para ser o primeiro Papa? Meus irmãos, Pedro, como tantos, era um trabalhador braçal, não tem nada de indigno nisso, mas ele não era o mais culto, não era o mais estudado, não era de família nobre, e lhe faltavam com certeza qualidades humanas para isso. Mas isso interessa ao Senhor? Não. O que interessa é a capacidade que o ser humano tem, que a pessoa tem de se entregar. E talvez isso Jesus não encontrasse naqueles que eram humanamente mais preparados, os cultos e os estudiosos, mas encontrou em Pedro. Pedro, no primeiro encontro com Jesus, que foi na sua barca, ficou com medo. Ele até
quando viu o milagre o milagre que Jesus havia feito, a pesca milagrosa, Pedro até pediu: Senhor, afasta-te de mim. Mas qual foi a promessa de Jesus? Eu vou te fazer pescador de homens. E Pedro esteve lá ao lado do Senhor durante 3 anos, aprendendo, sendo corrigido, né? Pedro tinha hora que era enérgico, chegou ao ponto de querer repreender o Senhor, olha que ousadia. E na hora que o Senhor mais precisava, na hora da sua paixão, ele pulou fora. Por que Jesus não desistiu desse homem? Porque ele tinha esse coração aberto ao chamado do Senhor. Ele tinha esse coração capaz de amá-lo de uma maneira que nenhum outro mais tinha. E foi justamente a esse homem que Jesus confiou a igreja no primeiro momento, quando ele retornou para o céu. E este homem conduziu a igreja e deu testemunho desta fé, e foi perseguido por ela, como o apóstolo São Paulo. Olha a primeira leitura de hoje, meus irmãos. Pedro havia sido colocado na prisão. E o que a igreja fazia enquanto Pedro estava na prisão? Estava rezando por ele. Olha que atitude bonita, meus irmãos. A igreja precisa rezar pela pessoa do Papa, porque ele tem essa missão de conduzir a igreja. E o que às vezes a gente vai vendo muito, especialmente nos dias atuais, em que as redes sociais vão se multiplicando e as pessoas vão achando que podem falar o que querem sem medir as consequências. Nós vamos ver críticas infelizes, e é verdade. Eu vou insistir, meus irmãos, aquilo que eu já tenho dito em tantas homilias. Vou insistir nisso. O que nós estávamos vendo nos últimos anos, sobretudo no ano passado? Multiplicando-se críticas ao Papa Francisco, e acusando ele de ser comunista, e acusando isso ou daquilo. E tantas críticas apareceram ao Papa Francisco durante o Sínodo da Amazônia. E até mesmo eu fiquei com medo, pensando assim: será que a igreja não vai acabar num cisma? Será que a igreja não vai acabar se dividindo? Pois foi quando apareceu essa pandemia, que não é algo bom, mas que nos fez repensar muitas coisas. E quando no dia 27 de março o Papa Francisco foi dar aquela bênção Urbi et Orbi, numa praça de São Pedro vazia, com todo respeito à palavra, nessa hora o Papa Francisco calou a boca de todos os seus críticos. E isso, meus irmãos, nos faz meditar o seguinte: quando a gente acha que essa barca vai afundar, quando a gente acha que a igreja vai se perder, Deus coloca o dedo no mundo e na história e diz: não. Nós temos que nos lembrar aquilo que o Senhor falou. As portas do inferno nunca vão prevalecer sobre a igreja, as portas do inferno nunca vão vencer a igreja. Isso não é poesia. Não são os nossos planos que contam, não são os nossos defeitos que vão levando a igreja, meus irmãos. É o Senhor que leva. Nós fazemos planos, mas os nossos planos não são os planos de Deus. A gente pode ficar com medo da barca afundar, mas quando o Senhor, Ele percebe que isso está acontecendo, Ele mesmo, nem que seja nessa pandemia, nos dá uma sacudida e lembra: sou eu que estou tomando as rédeas dessa igreja, sou eu que levo essa igreja. E é por conta disso, meus irmãos, diante de tudo que acontece, a gente não pode ficar dentro da igreja perdendo tempo, um criticando o outro, um atacando o outro. A messe é muito grande, e a igreja precisa dar testemunho dessa fé, essa fé de Pedro, essa fé que hoje é de Francisco, essa fé que foi de todos os papas, essa fé que precisa continuar sendo anunciada e testemunhada ao mundo, por mais que o mundo não compreenda isso, por mais que o mundo ataque e persiga a igreja. Nós nunca podemos deixar de acreditar e dar testemunho dessa fé. Nós vamos nos recordar, e com isso eu termino, daquele episódio que aconteceu ao final do término do discurso do Pão da Vida, onde Jesus começou o seu discurso com uma grande multidão,
Afinal de contas, Jesus tinha multiplicado os pães e uma grande multidão estava de barriga cheia, pronta para ouvi-lo. Mas ao término do discurso, acharam as palavras de Jesus duras demais e muita gente foi embora, não queria mais seguir. E Jesus se virou para os 12 discípulos quando viu aquela multidão toda indo embora e perguntou: vocês querem ir embora também? Olha como é que Deus sempre nos deixa na liberdade. Mas Pedro, mais uma vez, diante dessa situação de muita gente ir embora, ele vai renovar a fé e perguntou: Senhor, a quem nós iremos? Em quem nós vamos botar a nossa fé? Nós vamos botar a fé nos poderes desse mundo? Mas impérios se levantam e caem. Nós vamos botar a fé nos homens desse mundo, que são cheios de defeitos, que nos decepcionam? A quem nós iremos? É a pergunta que nós temos que nos fazer hoje em dia, meus irmãos. Tem muita gente que abandona a igreja católica, tem muita gente que acha que o discurso da igreja católica é duro demais. Mas com Pedro nós também vamos dizer: a quem nós iremos, Senhor? Não temos outro, não temos a quem colocar a nossa confiança. O mundo pode continuar te abandonando, as pessoas podem continuar te virando as costas para o Senhor, mas nós queremos dizer que o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo, e essa é a nossa fé. E é com Pedro que nós queremos fazer isso também. O mundo pode estar, muita gente, uma grande multidão, pode continuar virando as costas para Jesus. Junto com Pedro, que hoje é Francisco, nós continuaremos dizendo que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo, e nós queremos continuar colocando a nossa confiança e a nossa fé unicamente nele. Amém? Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou no terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Irmãos e irmãs unidos, para celebrar os mistérios da nossa redenção, roguemos ao Deus Todo-Poderoso que o mundo inteiro seja lavado na fonte de toda a bênção e toda a vida. Nossa resposta será: Senhor, que São Pedro e São Paulo intercedam por nós todos. Senhor, que São Pedro e São Paulo intercedam por nós. Senhor, vós que zelaste por Pedro, confirmai na fé a vossa igreja, para que não esmoreça no testemunho diante dos desafios de hoje, nós vos rogamos. Senhor, que São Pedro e São Paulo intercedam por nós. Vós que confirmaste Pedro no primado da igreja, iluminai e protegei o Papa Francisco, os ministros e os servidores das comunidades, nós vos rogamos. Senhor, que São Pedro e São Paulo intercedam por nós. Vós que chamastes Pedro e Paulo, continuai convidando mulheres e homens de boa vontade para o serviço do vosso reino de paz e de justiça, nós vos rogamos. Senhor, que São Pedro e São Paulo intercedam por nós. Vós que libertastes os apóstolos da prisão, protegei e acompanhai os missionários e todos os vossos
discípulos e discípulas que atuam em lugares de conflito, nós vos rogamos. Senhor, que São Pedro e São Paulo, interceda por nós. Vós que prometestes a vida eterna aos vossos fiéis, acolhei no vosso reino nossos falecidos. Nós vos rogamos. Senhor, que São Pedro e São Paulo, interceda por nós. Por todas as intenções que já colocamos no altar do Senhor, pelas intenções que estão nos nossos corações também, de maneira especial pela alma de Zélia Xavier, que há 7 dias partiu para a casa do Pai, para que seja acolhida no reino eterno e hoje seus familiares sejam consolados, roguemos ao Senhor. Sede propício a Deus as súplicas do vosso povo, para que sem demora alcancemos de vossa bondade o que pedimos, cheios de fé por vossa inspiração. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Ó Deus, que a oração dos vossos apóstolos acompanhe as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas e nos alcance a celebrarmos este sacrifício com o coração voltado para vós. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Oração eucarística segunda. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. Nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e a nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário nosso dever de salvação dar-vos graças sempre em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo Senhor nosso. Hoje vós nos concedeis a alegria de festejar os apóstolos São Pedro e São Paulo. Pedro, o primeiro
diferentes meios, os dois congregaram a única família de Cristo e, unidos pela coroa do martírio, recebem hoje por toda a terra igual veneração. Por essa razão, os anjos celebram vossa grandeza, os santos proclamam a vossa glória. Concedei-nos também a nós, associados a seus louvores, cantando a nossa voz. Deu graças e o partiu, e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Enquanto esperamos
pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos ao Pai o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos porque nos tornar dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e do sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja que se faz presente no mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o nosso administrador apostólico Paulo Antônio e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da nossa igreja. Lembrai-vos da vossa filha, Zélia Xavier, que há 7 dias chamaste segundo a vossa presença. Concedei-lhe que, tendo participado da morte de Cristo pelo batismo, participe igualmente da sua ressurreição. Concedei-lhe contemplar a vossa face. Lembrai-vos também dos outros nossos irmãos e irmãs, que morreram na esperança da ressurreição, e de todos os que partiram desta vida, acolhei-os junto a vós na luz da vossa face. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós, e dai-nos participar da vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu esposo, e santos apóstolos, São Pedro e São Paulo, e todos os que neste mundo nos serviram, a fim de louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedemos o convênio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Rezemos com amor e confiança a oração do Senhor nos ensina. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado, protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não-lhes os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhes, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e com o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Obviamente sem dar as mãos, sem abraçar, mas no estilo japonês, assim de longe, né? Nós vamos então agora nos saudar uns aos outros com a paz de Cristo Jesus. Paz de Cristo, paz de Cristo, paz de Cristo, paz de Cristo, paz de Cristo para você que em casa nos acompanha.
Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Oremos. Concedei-nos, ó Deus, por esta Eucaristia, viver de tal modo na nossa Igreja
Por Cristo nosso Senhor. Amém. Bem, meus irmãos, não vou nem dizer apenas queridos paroquianos de Conceição de Macabu, porque a nossa página está indo longe. Semana passada, recebendo feedback do Facebook da nossa página, estamos sendo vistos até nos Emirados Árabes Unidos. Olha só que coisa boa, países de maioria muçulmana estão acompanhando a gente. Que coisa boa, né? Fora Alemanha, Uruguai, Estados Unidos, enfim, estamos chegando longe, com a graça de Deus. Lembrando que a secretaria paroquial, ela continua funcionando apenas na parte da tarde, ou seja, de 1 da tarde às 5 da tarde, de segunda a sexta-feira. A secretaria, o portão da secretaria fica trancado, você pode tocar a campainha que você vai ser atendido de longe, tá? E você pode, isso por uma questão de segurança, aproveitar para pegar a sua liturgia de julho e agosto, para poder também colocar intenções para a Santa Missa, deixar doações de alimentos e máscaras para as famílias carentes, e entregar a sua... Queria chamar a atenção para 3 eventos que nós vamos realizar esta semana. Um é daqui a pouco, é a carreata de São Pedro, assim que terminar a Santa Missa, tá? Então nós vamos passar por diversos bairros, já descrevemos, tá? Já que esse ano os macabuenses não podem ir a Triunfo na festa de São Pedro, São Pedro vai vir lá de Triunfo para passar aqui nos bairros de Conceição de Macabu. E ele intercedeu lá em Triunfo pelo fim da epidemia de febre amarela, que interceda por nós aqui também pelo fim da pandemia do coronavírus. Segundo evento importante, nós vamos ter então a festa virtual de Nossa Senhora do Horto também, tá? Segunda, terça e quarta nós temos o Tríduo, e quinta-feira a missa, a carreata, a capela vai ficar aberta, enfim, toda a festa de Nossa Senhora do Horto nós vamos fazer de maneira virtual, tá? Mas vamos ter carreata também na quinta-feira. E no próximo sábado, esse é o terceiro evento, nós vamos ter o nosso sarau solidário, que vai ser lá do salão de festas do asilo. Vai ser para homenagear os idosos, que vão estar assistindo de longe, né? Mas também com o objetivo de arrecadar fundos em dinheiro para o nosso asilo. Qualquer um pode doar o que precisar, sem problema. Mas precisamos também, inclusive, de arrecadação de fundos monetários. Por quê? O asilo tem contas para pagar, tem funcionários, tem conta de luz, tem cargos sociais, tá? Então precisamos aí a colaboração de toda a querida população desta cidade e de outras também, para manter o nosso asilo funcionando, tá bom? Agora, ao término da Santa Missa, eu já estou aqui ansioso pela carreata, você sabe que o padre gosta dessas coisas, né? Estou doido para terminar aqui a missa para começar a carreata. E nós temos aqui a intenção de 7º dia, de Zélia Xavier. Obviamente a família inteira não pôde estar, mas está nos acompanhando, né? Mas vieram aqui alguns representantes. Eu queria que uma pessoa da família viesse representando toda a família. Vem aqui na frente, por favor. Pode vir aqui do meu lado, não tão perto. Recebe esta vela. Ela é símbolo de Cristo ressuscitado, e nós que já estamos rezando nessa missa pela Zélia Xavier, mais uma vez rezamos por ela, pedindo o consolo para todos os familiares. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Pode apagar a vela. Isso. E acenda essa vela em casa ao lado de uma imagem de Nossa Senhora. Leva essa cartinha para toda a família, tá bom? Vai em paz.
Agora também, meus irmãos, ontem eu fiz aniversário de ordenação e algumas pessoas depois lá no Messenger ficaram me cobrando que os meus pais não apareceram na filmagem, vieram aqui para isso, não apareceram, estão aqui hoje. Vem cá. Alguns querem conhecer, eu não sei porque, acho que já tinham conhecido, né? Eles fizeram um excelente trabalho, eu que sou meio rebelde mesmo, tá? Não ligue não. Então, estão aqui comigo, já vão embora hoje, né? Porque vieram passar esse aniversário de ordenação. Tira a máscara aqui um pouquinho, isso. Me dá uma palavrinha aqui para aqueles que me pediram assim, queremos conhecer seus pais. Eles vão conhecer de longe. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a Deus pelo meu filho e agradecer a vocês por esse carinho que você tem dado a ele. Muito obrigado a todos vocês por esse carinho especial que vocês têm dado a ele. A esse filho querido, né? Meio rebelde. Ele é bem animado, vocês estão percebendo, né? Desde a primeira paróquia, ele já está na terceira, e que Deus continue dando esse vigor, né? Essa animação, que Deus, né, o proteja a todo momento, essa vocação que Deus o confiou. Amém. Vou dar para eles um abraço de longe, né? É o que a gente pode fazer. Muito bem, isso, tem que ser assim. Abraço de perto só depois que higienizar as mãos. O Senhor esteja convosco. Por intercessão de São Pedro e São Paulo, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Só para detalhar bem, agora tem a carreata de São Pedro, quinta-feira carreata de Nossa Senhora do Ouro, e domingo que vem carreata de Nossa Senhora de Lourdes. Vamos fazendo isso até terminar a pandemia, tá? Para animar a fé do povo. Depois das carreatas de quinta-feira e do domingo que vem, eu vou divulgar o trajeto. Em nome do Senhor, ide em paz, o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Viva São Pedro!